Ednardo, é um grande prazer você estar voando aqui no Disco Voador comigo. Estou muito feliz que você topou participar. E, enfim, prazer mesmo, sou seu fã. Obrigado. Ramon, estou feliz em estar a bordo, Tá certo. Ednardo, né? como esse é um programa voltado para discos, eu não posso começar perguntando outra coisa. Você se lembra o primeiro disco que você, como ouvinte, se apaixonou na vida? E, rapaz, aí tu tá pedindo muito. Porque eu comecei a escutar música desde pequenininho, Sim. 5, 6 anos, Aham. mas nesse tempo era rádio, Sim. aqueles rádios de válvula, Sim. né? E meu pai tinha um muito potente que alcançava ondas curtas, médias, tropicais, pegava tudo, Uhum. até conversa de vizinho se vacilasse. E meu primeiro contato com música, na realidade, foi o rádio. E eu escutava de tudo, de tudo. E nesse tempo as rádios eram muito bacanas. Sim. O pessoal que conversa aqui comigo fala muito que as rádios nessa época eram muito ecléticas, né? Você tinha música clássica, você tinha todos os estilos, não era isso? É, tudo, tudo. Nesse tempo não existia jabá. Isso é importante, né? É. Então, o jabá instituiu a filtragem. Aham. A filtragem instituiu a valorização de artistas que pagavam mais, outros pagavam menos e outros não pagavam. Sim. Aí começou a merda, É verdade. né? É assim, a história do rádio brasileiro, não só da rádio brasileira, rádio mundial, Aham. mas principalmente no Brasil, se conta através também da história do Jabá, Sim. o mal que ele fez para todos os artistas, porque antigamente, velho, eu escutava e tudo, tudo, tudo. Você escutava Beatles, Vicente Celestino, cantador de rock, de cordel, tudo, tudo. Tropicália, é, pessoal do Ceará estava entrando ainda na jogada. É, Clube da Esquina, enfim. é. Aí depois, o André Midani, com seus colegas de outras gravadoras, começaram a concorrer para ver quem colocava mais os seus artistas nas execuções de rádio. Sim. Aí começou tudo, porque um pagava para o Caetano, para o Gil, para a Bethânia, para a Gal Costa entrar na programação, outros pagavam para Antônio Marcos, para não sei o quê. Aí foi uma avalanche, foi uma avalanche, É. foi uma avalanche. E criaram um monstro que nem eles próprios, os presidentes das gravadoras, que começaram a pagar para tocar, conseguiram dominar. O monstro saiu da jaula. Sim. O monstro entendeu a força que ele tinha na mídia, porque, às vezes, uma organização como a Globo, ou a Bandeirante, ou qualquer uma outra dessa, não importa o nome, dizia assim: eu tenho 300, 400 rádios na minha mão.
A programação que eu fizer aqui é repetida por todas as outras. Claro. Aí meu cachê de jabá vale tanto. E era coisa de milhões, cara. É. Entendeu, Ramon? Claro que tu sabe disso. É, e isso é uma coisa interessante, Ednardo, porque você vê, nessa época que você está se referindo, você pelo menos tinha o Jabá em muitas vezes defendendo música boa, né? Hoje em dia, o Jabá que tem, você meio que tirou o consumidor, tirou o ouvinte da jogada e você bota o Jabá defendendo música ruim. Então, quer dizer, É, o Jabá já era tem um, ruim, piorou. tem um detalhe. É verdade, é verdade. Mas tem um pequeno detalhe, porém muito importante, Ramon. Ah, É que, desde minha primeira gravadora, que foi a Continental, sim. depois, quando eu passei para a RCA Victor, nenhuma delas acreditava no trabalho do pessoal do Ceará, nem no meu, nem do Roy, nem até nem do Belchior, nem ninguém. Então, não houve esse tal de pagamento de jabá. Uhum. As músicas iniciais que nós lançamos em nossos primeiros discos, LPs, a inauguração de vinil, elas aconteceram por força própria, meu camarada. Claro. E pela Isso qualidade das daí, composições. exato. E também porque, quando a gente começou a cantar, teve um ou dois ou três jornalistas e radialistas, isso aí a gente não pode desconhecer, que começou em São Paulo, através do Walter Silva, o Pica-Pau, que lançou Elis Regina, Jair Rodrigues, lançou também Chico Buarque, Milton Nascimento, que agora está deixando os palcos, essa coisa todinha. Né? E ele começou a tocar, porque ele produziu o disco e acreditava muito na gente. Começou a tocar gente da rádio FM Bandeirantes, no picape do Pica-Pau, um programa que ele tinha lá, Uhum. que era prestigiadíssimo lá em São Paulo. Uhum. Aí depois veio Fausto Canova, no tempo que a Jovem Pan ainda, Tem isso, né? ainda Tem isso, né? né, não tinha o jabá É. como a coisa máxima. Olha, tem uma coisa, Ramon, eu não tenho mais papa na língua, eu Aham. não tenho mais interesse nenhum de agradar gravadoras, meios de comunicações, porra, absolutamente nada nenhuma. Sim. Quando eu sobrevivi de um câncer, meu camarada, e aqui, passei 2 anos e meio entre idas e vindas de hospitais, e eu estou curado, mas o problema maior foram as sequelas, que veio uma atrás da outra, cada vez mais pá, pá. Eu disse, se eu sobreviver a isso aqui tudo, eu vou falar tudo o que eu quiser. Eu estou liberado Claro. por uma força divina que me manteve vivo. Com Então é certeza. isso que eu estou fazendo agora, entendeu, amor? Tá certo. E, enfim, eu entendo também que essas questões aí, as pessoas querem colocar para debaixo do tapete, mas, pô, isso é Não, muito mas eu claro, não né? deixo. Eu levantei, agora eu ando em tapete voador, meu irmão. Tá Vou certo. até te visitar no teu disco voador aí, Tá certo. qualquer dia desse. Vamos nessa. Ednardo, vamos falar aqui uma coisa. Você se lembra, cara, qual foi a primeira vez que tu entrou num estúdio, profissionalmente falando? Rapaz, quando. Aqui em Fortaleza, Aham. aqui, olha, meu camarada, a gente começou até um pouco antes de Hum, começar, a gente, que eu digo assim, o pessoal do Ceará, sim. começou um pouquinho antes de começar o movimento da Tropicália.
que hoje em dia, aliás, hoje em dia não, já faz algum tempo, os meios de comunicações de massa difundiram uma coisa que não é verdade, Que que vocês a são ligados Tropicália, ao tropicalismo, né? exato, que nós somos uma espécie de um apêndice, ou É. então caudatários, compositores caudatários, ou então afiliados, ou qualquer coisa que valha desse sentido deles, né? Agora, os meios de comunicações de massa são poderosos e as gravadoras tinham mais grana para pagar os jabás para os baianos do que pagaram sequer aos cearenses, ao pessoal do Ceará. Então, essa coisa ficou desequilibrada, Uhum. entendeu? Eu estou falando sinceramente para você. Sim, sim, eu A gente sei. começou até antes. Teve uma vez, no início da década de 60, quando Caetano e Gil e Torquato Neto, e quem mais, meu Deus, deixa eu ver, um grande poeta que foi secretário de Cultura também na Bahia, o Capinã? Capinã, né? Estavam Sim. iniciando a pensar na coisa da Tropicália entre Salvador e São Paulo, e Rio de Janeiro. Quando nós soubemos disso daí, a gente já tinha uns 2, 3 anos de atividades musicais, teatrais, um bocado de coisa mais, artistas plásticos, aqui no Ceará. Quando a gente soube disso, e algum dos nossos falaram assim, bicho, tem um pessoal lá da Bahia, junto com o pessoal do Piauí, que é Torquato Neto, junto com o pessoal de São Paulo, os irmãos Campos e o maestro Rogério Duprá, estão fazendo uma coisa bacana. Vamos chamar esse pessoal para conversar aqui. Aí todo mundo, vamos. Chamaram Gilberto Gil, Capinã, Torquato Neto, Tom Zé. Se eu não me engano, eram esses. Eu não participei dessa conversa que aconteceu na Universidade Federal do Ceará, com um show deles, falando sobre a Tropicália, porque eu estava trabalhando na Petrobras nesse tempo. E eu estava no meu turno de trabalho e não pude ir. Lamentei muito, porque eu gostaria de ter ido e conversado com eles. Mas foi lá Augusto Pontes, foi lá vários componentes do pessoal do Ceará, Petrúcio Maia, deixa eu ver mais, bicho, foi tanta gente, o Rogério, Francis Vale, outras pessoas. E a conversa era justamente essa. Uhum. Eles queriam incorporar a gente, como se fosse assim, venham, que a gente te abraça. E o pessoal de Ceará disse assim, vamos nos abraçar em conjunto. Não é essa coisa de venha. Venham também. Uhum. Sim. Mas os baianos já estavam meio parrudinhos, já tinha Betânia, Gal Costa, Caetano, Gilberto Gil trabalhando na Jessie Lever, lá em São Paulo, e fazendo músicas também. Todos eles talentosíssimos, maravilhosos. Aí disseram, não, se quiser que venha. Aí depois o ego ficou mais forte e Caetano, principalmente, começou a desconhecer essa realidade que já existia antes. E tiveram também umas brigas imbecis e bestas entre ele e Fagner. Belchior também teve umas confusões com ele, mas mais no sentido artístico, de discussões, de diálogos musicais e poéticos. Uhum. Pelo menos foi em alto nível. Sim. Eu nunca discuti com nenhum deles. Ao contrário, sempre fui amigos. Compreendi todas as frescuras, os egos, porque eu também tenho os meus, eu também tenho o meu.
Todos nós temos os nossos. Aliás, o ego é muito importante para qualquer artista, porque através do ego a gente se afirma artisticamente, culturalmente, como uma pessoa que tem algo importante a dizer. Uhum. A merda é quando o ego é muito inflamado, né, bicho? É verdade. Entendeu? Às Né? vezes acontece isso, né? Como acontece. É isso aí, Ramon. Agora, leva o papo para onde você quiser, que aí a gente começa. Eu Não, eu já queria. falei o que eu queria falar de imediato. Tá certo. Mas eu queria só que a gente estabelecesse se você se lembra a primeira música que você gravou em disco. O primeiro disco Ah, foi esse que eu estou lançando agora. aham. Porque em 73 vocês têm aí um disco acreditado a Ednardo e ao pessoal do Ceará, né? Esse disco foi É, gravado em 72 e lançado em 73, portanto, prestes a comemorar 50 aninhos aí, né? não, ele foi gravado em 72 Então, e está completando 50 anos 50 agora. anos. Sim. É. Mas esse disco foi gravado em novembro de 72. E tem um outro Uhum. que foi gravado em fita cassete, muito boa a fita cassete, e também o aparelho que foi gravado. Naquele tempo era o top, Uhum. um aparelho de videocassete, deixa eu ver, da Philips, Aham. importado, da loja Fox, Sim, que vendia discos e aparelhos de sons, sim. aparelho holandês. Então, o filho do dono da loja Fox, meu grande amigo Gerardo Barbosa Filho, sabendo que eu estava me mudando de Fortaleza para Rio de São Paulo, e sabendo também que eu tinha largado o emprego da Petrobras, fazia 7 anos que eu trabalhava, eu podia estar rico hoje, viu, camarada? Aposentado. Eu prefiro estar meio remediado e com minha cabeça boa. Tá certo. E ele disse, Renato, tu largou tudo, velho. Emprego, sabe? Tudo. Largou a faculdade de engenharia química, faltando 2 meses e meio para se formar. Eu acho isso daí de uma coragem extremamente audaciosa. Acho até que é meio louco. Ele falou isso aí para mim, né? Porque tu acha que vai dar certo essa coisa de vocês fazerem música lá? Aí eu disse, Gerardo, uma coisa que eu nasci foi nu e com coragem. Porque para nascer, meu camarada, você só nasce nu, mas nascer com coragem é mais difícil, É, porque tem muita gente que já nasce com medo, é verdade. entendeu? Aí ele gravou nesse gravadorzinho cassete 17 músicas. Uhum. Eu considero essa gravação o primeiro disco do pessoal do Ceará, que foi lançado agora por uma parceria que eu e minha editora e produtora Aura Edições fizemos com essa pessoa maravilhosa que é o Marcelo Foz, das Descobertas, Uhum. e foi lançado no Sarau Vox 72. Agora, no ano de 2022, mês de abril, aqui em Fortaleza, 50 anos depois. Isso aí. Sacou? É isso aí. Tu tá com ele aí, Tá velho? aqui, ó. Tá aqui, ó. Ei!
Eita! Bom, então Foi isso. vamos falar um pouquinho desse disco. Eu queria, Ednardo, que a gente comentasse aqui rapidamente qual era a importância cultural dessa loja Vox, né? Porque parece que era uma loja de discos muito importante aí em Fortaleza, né? Sim, ela ficava ao lado da Praça Central de Fortaleza, Uhum, que é a Praça do Ferreira. sim. Na Praça do Ferreira, amor, Uhum, era o ponto de encontro de tudo que você imaginasse. Nessa época, sim. entre o final da década de 60 para o início da década de 70. Vários bancos enormes, muito arborizados. E cada banco da praça, que era grande, era frequentado por uma turma muito específica. Tinha um banco que era só os artistas, outro banco, os literatos, outro banco, os culturais mais diversos e mais porra loucas, Uhum, o outro banco, os comunistas, assim que eram pessoas que, naquele tempo, o Partido Comunista aqui em Fortaleza era muito ativo. Já na época da ditadura, muita gente aqui foi perseguida, presa, morta. E escambau. Não vamos relembrar essas coisas, é. porque isso é história que todo mundo já sabe. E é um outro capítulo que eu não quero agora conversar, e acredito que não é esse o teu objetivo. Né? Uhum, sim. E nessa praça, ao lado, tinha várias coisas. Tinha um abrigo central, tinha lojas de discos, lojas de roupas, lojas de comidas, restaurantes, um hotel maravilhoso, hotel 30 andares, o maior hotel de alvenaria construído no Nordeste, que era o Excelsior Hotel. Não, hoje está lá, em pé. Construído à base de tijolo e óleo de baleia. Naquele tempo não tinha cimento armado. Né? E, e a praça era isso daí. Todo mundo ia para lá conversar. Conversava coisas importantes, outras não, e outras sem sentidos, mas que teriam sentidos mais tarde. A loja Vox era o local onde o pessoal musical também se reunia, ia lá comprar discos. Uhum, Os que tinham um pouquinho mais de grana compravam os aparelhos de som, todos importados e uhum, caros. Né? sim. Quando a gente não tinha muita grana, a gente encomendava os discos, pedia para parcelar. É? E assim, a gente se informava de tudo, de tudo, Entendi. de tudo. O que tinha de músicas boas, né? Uhum, De movimentos artísticos, culturais. E foi o Gerardo Barbosa, filho do Gerardo Barbosa também, o pai, uhum, né? Óbvio, que disse assim, não, eu vou gravar essa fita com você, você topa? Aí eu falei, claro, fui eu, minha namorada, o Gerardo e a irmã dele. uhum. Ele comprou um bocado de vinho, uns tragos, né? E ficamos lá a noite todinha, até de madrugada cantando, ele gravando. E aí que nasceu o Vox 72. Sim. As 17 músicas gravadas estão nesse disco. Quando o Marcelo Freud escutou isso aí, disse, Lado, isso daqui é joia rara. Vamos colocar. Porque está todo o pessoal do Ceará, Ramon. Claro. Se você for ver bem aí, tem músicas minhas, Belchior, Fagner, Ricardo Bezerra, Augusto Pontes, Ieda Stergiza, Petrúcio Maia,
Meu Deus, olha mais aí na ficha técnica. Tem todo É, mundo, velho. tem todo mundo. Roger Rogério, É. Dedé Evangelista, Tânia né? Cabral, Tânia Cabral, isso aí. tem todo Vicente mundo. Amar, Blackout. O Vicente Amar e o Blackout não eram do pessoal do Ceará. Uhum. Mas minha namorada, na hora da gravação, tomando muito vinho, ficou muito animada e cheia de amor para dar. Aí começou a me abraçar, me beijar e dar uns arroxos em mim, né? Aí eu me lembrei dessa música, que era um sucesso, que é chama Agarradinho. É. Eu cantei só de sacanagem. A vida é boa, camarada. É verdade. Agora, Ednardo, você tem músicas aqui que você já estava compondo e que foram aparecer, por exemplo, no Romance do Sim, Pavão Misterioso, né? sim. É isso que eu estava falando no início da nossa conversa, Ramon. Uhum. É que o pessoal do Ceará tinha começado a fazer músicas antes da Tropicália, velho. Sim. Entendeu? Por isso que me deixa meio puto da vida. A palavra é essa, certa. A frase certa é essa. Certo. Quando vem um fulano de tal, ciclano, e até os senhores Caetano e Escambau e seus seguidores dizem assim, não, a Tropicália, sabe, é a mentora do pessoal do Ceará. E não é. Tem músicas aí minha, galera, disso, que eu comecei a fazer em 1962, 61, Olha aí. 1960, e estão gravadas aí. E a Tropicália, aos meus ouvidos e ao meu conhecimento, começou a aparecer em 66, 67, por aí assim. É, E eu acredito que para o Brasil inteiro. sim. Aquele Né? disco, aqueles discos mais importantes da Tropicália, aquele disco conjunto, né, o Panis et Circenses, ele veio Exato. surgir em 68. É. Tinham outros antes que Caetano gravou É, umas coisas mais tímidas, é, o Gal Costa, ou o Pitty. Ninguém fala do Pitty, nem os baianos. é. O Pitty era precursor da Tropicália, participou junto com Gil, Caetano, Bethânia, Gal Costa e Tom Zé, daqueles memoráveis shows, daquele teatro lá onde fizeram a Arena Canta Bahia, o teatro, deixa eu me lembro aqui, daqui a pouco me lembro o nome do teatro. Tá. Bom, mas você pesquisa e sabe. Uhum. E ninguém fala do Pitty. O Pitty passou mais de 3, 4 anos residindo aqui em Fortaleza. Uhum. Desses 3, 4 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, na minha casa, no meu apartamento. Uhum. Ele me contou muitas coisas do que era a Tropicália, do que era Gil, do que era Caetano, do que era Bethânia, do que era Gal Costa e do que era ele, um artista maravilhoso também. Sim. Morreu desconhecido. Gravou alguns discos, mas você procurar aí Pitty, do movimento baiano, não sei por que não falam nele. É. Né? Então, o que eu quero te dizer é que a gente se conhece há muito tempo, Uhum. se conhece há muito tempo. Aí, e outra coisa, éramos amigos, e eu Claro. acredito que continuamos sendo. O Gil é uma pessoa maravilhosa, eu me dou muito bem com ele se dá bem comigo. Nos tratamos como colegas fraternalmente. Já o Caetano é meio fresco. O ego dele é meio confuso. Ele já veio aqui da minha terra, Fortaleza, foi dar uma declaração para os jornais daqui, para a Folha de São Paulo, dizer que eu era mais ou menos
que ele não me conhecia bem, e que Belchior não era essas coisas todas, não, que tinha alguma coisa que prestava, mas pelo menos não imitava ele, e que Fagner é um filho da puta. Ele não falou essa palavra, filho da puta, mas falou assim, é um mau caráter, sabe, que quer se promover às minhas custas. Aí, quando eu li essa entrevista, minha primeira vontade que eu tive foi de responder, dizer assim, peraí, filho de Santa Amaro, eu te conheço, velho, mais do que tu me conhece, então. É. Eu sei que tu tem muita música boa e sei que tu tem muita merda também feita. Então não vem com esse papo para cima de mim, na minha terra. Eu não respondi isso aí naquela época, porque já eu não vou criar caso com isso. Não quero me dignar a responder. Mas vira e mexe, Caetano está cutucando, velho. Quando Belchior morreu, no dia seguinte, ele fez um artigo para a Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, repetindo, em outras palavras, estas mesmas coisas. Aí eu falei assim, porra, cara, será porque eu não faltou alguma resposta da gente? Porque o Fagner não tem estofo. O Fagner, quando tentou responder o Caetano, ele não tinha estofo cultural e sequer musical. Fagner é um grande intérprete, melhor até do que Caetano, ao meu ver, ao meu julgar. Mas musicalmente e culturalmente e com letras, ele não enfrenta Caetano. O Belchior poderia enfrentar, mas escolheu um enfrentamento, a meu ver, que ficou meio só chamando o Caetano de antigo compositor baiano. Eu falei, Bel, não gosto dessa abordagem. Falei pessoalmente para o Bel. Não gosto dessa abordagem. Não é por aí, antiguice, por antiguidades, nós vamos ser qualquer dia desse e não vamos perder nossa importância por conta da idade, porra. Claro. Né? O que conta é o nosso trabalho. Bom, eu não me desentendi com o Belchior por causa disso. Só compreendi que ele queria. Né? Ele até colocou isso aí na música dele, se eu fosse um Chico Buarque, um Gil ou um Caetano. Ele tinha vontade de ser igual a ele. E eu nunca tive, Ramon, eu nunca tive vontade de ser igual a nenhum deles. E eu tenho consciência que eu sou assim, ó, pau a pau. Não fico nada a dever para nenhum deles, nem Gil, nem Caetano, nem Chico Buarque, nem artisticamente, nem musicalmente, nem culturalmente. E se me encher muito saco, eu mostro que eu posso ser, em alguns momentos, até melhor. Eu não tenho papo mais na língua, não, velho. Mas é bom falar, é bom deixar essas coisas claras, enfim. E se você me der espaço, eu vou Claro. achar maravilhoso. Se não der, tudo bem, eu continuarei falando até quando vida eu tiver. O espaço aqui é total, eu não vou cortar nada, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses espaços mesmo pra gente colocar os pingos nos is e falar as coisas que a gente quer falar, pô. Eu acho, velho, porque, olha, muita coisa eu não falei na época, porque época de ditadura e muitos jornalistas jogando artistas contra artistas, isso aí é verdade, porque dependendo do jabá que eles recebiam, os principais jornais. Eu me lembro de uma matéria que saiu no Globo,
quando estava essa confusão aí entre cearenses e baianos. Aí, um camarada, eu sei o nome dele, daqui a pouco eu me lembro e digo, Miguel de Almeida, acho que era isso aí, jornalista, fez uma matéria chamada assim, Os Doces Bárbaros contra os Jagunços Amargos. Que título, Você hein? sabe o que é isso? Os Doces Bárbaros, aí contra um X no meio. Tipo fosse assim, 2 lutadores de boxe, Sim, né? No ringue. sim, Doces Bárbaros contra um X, Jagunços Amargos. Doces Bárbaros eram os baianos. claro. Jagunços Amargos, os cearenses. Olha aí. Eu falei, vai te fuder, cara. Eu sou mais esperto do que vocês. É, Eu não vou entrar nessa jogada. Não vou fazer esse jogo aí para vender mais jornal. é. Como o Fagner fez, o próprio Caetano fez. Os dois tiraram proveito disso e também se lascaram um pouco. É. Os dois baixaram o seu próprio conceito intelectual mediante um público. Sim. Morderam a isca, né? Morderam a isca. Eu, quando vi aquela coisinha naquele anzol, É. naquela minhoca, estribuchando lá, doido que eu mordesse, porque se eu fosse falar disso, olha, quando eu começo a falar, eu falo. Isso daí desde que eu era eu. E É. agora que eu sou mais eu. Ednardo, vamos falar um pouquinho do Belchior? Vamos, Então, tem uma Belchior, música meu aqui, amigo. tem algumas músicas aqui nesse CD que você gravou aqui pela primeira vez, e uma delas, né, o Bip Bip, é uma parceria sua com ele que foi inscrita no Festival da Canção de 72, né? Você nunca gravou essa música, né? No Vox 72 já está gravado. Não, sim, mas nos teus LPs dos anos 70 e 80 você nunca gravou ela. Não, não gravamos, não gravamos. Como é que era a tua Não parceria com gravamos. ele? O Belchior sempre teve uma vontade de fazer música e letra. Só ele, né? Vez por outra, raramente, ele procurava parceria, ou dando uma letra, uma coisa que ele escrevia, para um amigo, um colega, um parceiro, ou musicando a letra de um poeta, de um letrista aqui, do pessoal do Ceará. Uhum, Foi sempre assim. uhum, Eu tenho, acho que umas 3, 4 parcerias com ele, e tenho mais umas outras que eu não considero muito apresentáveis como uma parceria gravável num disco, porque eram músicas feitas para um programa semanal em São Paulo, que eu, o Belchior e o Roger Rogério fazíamos na TV Cultura de São Paulo, da Fundação Paz Anchieta. sim. A gente chegou lá e fomos contratados. Ele estava matando cachorro a gritos, como se chama nas gírias, sem ter dinheiro, sem ter onde morar. Fizemos um show na USP, com o título Pessoal do Ceará, aí tinha o nome da gente. Foi a primeira vez que eu vi esse título e foi a primeira vez que a gente fez um show, assim, grupalmente, em São Paulo, na USP.
Universidade de São Paulo. 1972 também. 71 para 72, eu acho. Desse intervalo de tempo. E fomos contratados por um produtor, jornalista, radialista, que trabalhava na TV, chamado Júlio Lerner. Famosíssimo, muito bom. São Paulo. São Paulo absorve tantas coisas que, às vezes, tudo que acontece lá fica só lá mesmo em São Paulo, né? Sim. Não é verdade? É verdade. Já o Rio é mais É. caixa de ressonância. Isso. Mas é bom estar nos dois lugares. É. E eu, e Belchior, e o Roger, ele nos procurou e disse, olha, eu estou com um programa que eu estava chamando um MPB4 para fazer, mas eles disseram que não tinham tempo, que não tinham capacidade de fazer muitas músicas semanalmente, porque eles são mais intérpretes. Então, um parente deles que estava na USP assistindo o show disse assim, olha, Júlio, esse pessoal aí é danado, é foda. Aí ele foi nos procurar. Conversamos com ele e ele disse assim, eu queria saber se vocês topavam fazer. A ideia é o seguinte, o nome do programa é Proposta. E a proposta é entrevistar pessoas culturalmente, artisticamente importantes, né? E vocês vão conversar com essas pessoas uma semana antes, fazer uma espécie de entrevista sobre a vida e o trabalho dessas pessoas e fazer umas 8 a 10 músicas por semana para ilustrar o programa, quando a gente chamar essa pessoa para ser entrevistada. E a gente falou, pô, a gente doido para trabalhar, mas estamos afim, lógico. Chegando em São Paulo, completamente desconhecido dos meios discográficos, jornalísticos, etc., coisa e tal. Fizemos. Rapaz, foi uma cacetada. Só passou gente boa nesse programa. Aldemir Martins, artista plástico cearense, de renome internacional, vitorioso em várias bienais internacionais e também aqui no Brasil. Foi um dos primeiros entrevistados. Para ele, eu fiz a música Engazeiras, que está nos meus primeiros discos. Quem mais? Luiz Gonzaga, para quem o Belchior e o Roger fez também uma música chamada Governador do Sertão. Essa música eu não sei se foi gravada. Quem mais? Walter Silva, o Pica-Pau, produtor de discos, de rádio, televisão. E, rapaz, aí por aí foi. Walter Silva escutou a gente assim, vou contratá-los de imediato para gravar um disco. Claro. Porque vocês não têm disco, vocês precisam ser mostrados. Aí ele me contratou o Roger, tentou contratar o Belchior. O Belchior tinha, nesse tempo, já assinado um contrato minúsculo com o selo, não pôde ir. Queria contratar o Fagner, também não pôde ir, porque também tinha outro contrato, tinha acabado de assinar com a gravadora no Rio. Aí eu contratou eu, o Roger e a Tete. E nós gravamos o primeiro disco que
o pessoal do Ceará. Meu corpo, minha embalagem, todo o gasto na viagem em 1972, que é isso aí que você se refere. Isso aí, exatamente. E é um disco que tem personagens incríveis, né? Você tem aí o maestro Areton Salvanini, né? O Heraldo Ah, do meu Deus! Monte. O Ayrton Salvanini, cara, é um gênio. Sim, Um gênio, um gênio. O cara conseguiu colocar, eu diria assim, uma roupa que não pesasse em cima da roupa que a gente já tinha, entendeu? sim, Ele colocou assim, uma espécie assim de um... Eu não sei nem como dizer direito isso. A gente já tinha uma roupa musical, deixa eu deixo bem claro. claro. Ele chegou e botou outros apetrechos musicais e outros vestimentas em cima, maravilhosa. Até hoje eu não vi outra coisa igual. É, Aretha Salvanini. isso. Ele tem uma importância tão grande para o pessoal do Ceará, assim como Rogério Dubrat e Damiano Cosella têm para a Tropicália. Claro. Eu acho que essa definição é perfeita que você deu. Uhum. Bom, depois desse disco, o Roger e a Tete, eles meio que se separam assim um pouco de você para gravar um disco chamado Chão Sagrado, não é isso? Depois disso, o Roger era físico nuclear e ensinava na USP, Universidade de São Paulo. Então, as demandas dele eram diferentes da minha. Eu estava ali apenas para cantar, compor São Paulo. O Roger também queria cantar e cantava e compunha, e muito bem, mas também tinha que ser professor de física da Universidade de São Paulo. Sim, E nisso daí ele se dividia bastante. E a Tete, mulher dele, também ia junto, se dividia. claro. Então, Walter Silva, percebendo isso aí, que foi o nosso primeiro produtor, quando a gente quis gravar o segundo disco e a gravadora Continental me chamou para gravar o segundo disco, falou assim, o Walter Silva, foi eu, o Walter Silva, o Roger e a Tete, para assinar o contrato do segundo disco. E o Rodrigo Sposo, o nome do presidente da Continental, dessa época. No tempo que a Continental era só brasileira, que depois a Warner comprou. Né? Uhum. Disse assim, o Walter Silva, eu só me interesso em fechar contrato com o Ednar, porque a música dele, Terral e Beira-Mar, e Palmas para dar Ibope, etc. E tal, as 4 músicas que ele gravou em Gazeiras foram as que mais se destacaram nas rádios, espontaneamente, porque a gente não paga jabá, Olha aí, entendeu? olha aí. Nesse tempo é já, né, espontaneamente. E as do Roger e aquelas que a Tess interpretou não tiveram o mesmo desempenho. Eu sou um homem de negócios, ele falou, o Rodrigo Spano, e a minha empresa quer contratar somente a Ednar. Entendi. Aí eu disse, olha, o Walter Silva regalou os olhos assim, porque o Walter Silva ia dar um esporro maior no Rodrigo Spano do que eu dei. Eu falei assim, olha, camarada, a gente tem um projeto, a gente vem aqui junto, gravar os meus discos junto, e a gente gostaria de dar continuidade a isso. Então, se você não quer assinar contrato também com o Roger e com a Tete, eu também não fico muito à vontade
para assinar o contrato. E ele finalmente disse assim, ok, então, sem contrato para nenhum de vocês. E encerrou o papo. Caramba. Foi. Aí o Walter disse assim, Rodrigo, tu é burro. Porque o Walter Silva é carcamano, descendente de italiano, nascido lá na Moca, de São Paulo. Né? Aí ele disse, Rodrigo, tu é burro, caralho. Cazzo, ele falava assim, cazzo, Rodrigo, tu é burro. Aí, semana que vem, eu vou levar eles para a RCA Victor. Eles vão gravar um disco. Cada um vai gravar seu disco lá. O Ednardo vai gravar o dele, o Roger e a Tete vão gravar o dele. A gravadora vai encher o rabo, ele falou literalmente isso, de dinheiro, e vocês dançaram. É. Mas a Não pergunta deu que eu... outro. não deu outra, né? É, A gente acabou tendo 2 discos, o teu disco aí e o disco deles. que é o Romance do Pavão Misterioso O teu e o Chão Sagrado. do Chão Sagrado. Mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: você chegou a participar do Chão Sagrado? Eu cantei Ah, uma música, que é o Chão Sagrado. sim, Eu sim. faço um vocal. Saiu até em compacto. Exatamente. É. Exatamente. Eu não sei se no LP saiu, mas no compacto saiu. Sim, Minha participação. sim. E você, do outro lado, deu origem aí ao teu clássico, né? O Romance do Pavão Misterioso. Dali eu, na minha percepção, e também muitos jornalistas e analistas e estudiosos da música brasileira, dizemos que foi quando o pessoal do Ceará, como movimento, como um grupo, começou de fato a existir e chamar a atenção de todos os meios de comunicação. Sim. É isso que falam. Sim. E eu acredito que seja realmente, porque um sucesso estrondoso como aquele, meu irmão, não foi fácil, não. E a RCA não pagou jabá para Pavão Misterioso tocar, não. Né? Pagou, não. Foi orgânico, né? Foi orgânico. Essa coisa foi orgânica. Tanto que passou 2 anos para acontecer. Né? Esse disco foi gravado em 73, foi gravado em 73, foi lançado em 1974 e foi meio assim, o lançamento. Eles não fizeram porra nenhuma. Mandaram o disco para alguns jornalistas com releasezinho pobre. E só. Deixaram alguns exemplares em algumas rádios e só. Mais nada. Eu já estava voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso foi em 74, aconteceu nada. 75, maior dificuldade. Sim. Os shows que aconteciam era somente porque Terral e Engazeiras tinham tocado. E assim mesmo, eram os estudantes que nos chamavam. E estudante sabe como é que é, né? Movimento universitário, que é tudo de graça, na base do amor. Isso eu tinha já coisas de compromisso, eu tinha que morar, Claro. eu tinha que comprar roupa, tinha que comprar comida.
já estava... minha mulher já estava grávida com a filha. Uhum, Eu tinha que cuidar dessas coisas todas. claro. Estava voltando aqui para Fortaleza. Minha terra, talvez, cantem melhores os sabiás e as palmeiras de lá estejam mais frondosas. Tu teve Estava problema? voltando para cá Fala. quando, de repente, vim fazer um show aqui. Estava no hotel, Ah, no Hotel Brahma. O show começava por volta da meia-noite. Estava tomando banho. Tchá, a cara no chuveiro, tá, televisão ligada no quarto, a toda altura, 10 horas. Pavão Misterioso, tocado integralmente na abertura da novela Saramandaia. Nem eu sabia que estava lá. Nem eu sabia. Não me avisaram. Véio, eu saí correndo nu, todo ensaboado, quase escorregava no assoalho, sabe? Para acreditar naquilo que estava acontecendo. Eu falei, porra! Eu disse, porra, essa maconha que eu fumei é muito doida, eu estou vendo coisas. Nesse ai, tempo eu ainda fumava, agora não, agora não. mas aí, Aí, daí para cá, foi uma avalanche, cara, de coisas. Muita coisa, muita. Eu ganhei disco de ouro, platina, diamante, escambau. Nunca a gravadora me entregou. Porque é uma besteira, mas faz bem ao ego, né? claro, Você tem um certificadozinho, claro. né? Aquela porra daquele negócio ali de ouro, de prata, de diamante, sei lá, que tudo é mentira, aquilo ali é um spray que ele bota em cima de um disco, de um vinil, Uhum, ou então de um metal lá, fingindo que é um disco. é. Então é isso, Ramon. O resto é história, meu camarada. O resto é história. E eu vou encerrar nosso papo, Ednardo, te perguntando o seguinte. Eu acredito que você tenha conhecimento que muitos desses discos dessa época, sobretudo o próprio Pavão Misterioso, o Roger e Tete, o Chão Sagrado e tantos outros discos dessa fase do pessoal do Ceará e de outros nordestinos também, eles acabam passando por uma redescoberta, né? Pessoas da Europa, Sim, do Japão, sim, adoram ouvir sim, sim. essa onda assim. Por que que você acha que acontece isso? Tanto tempo depois. Ramon, eu penso, sinceramente, que é a força das músicas que estão gravadas nessas mídias, né? Uhum. Nesses discos. É a força de como elas foram feitas, faladas, cantadas, escritas, musicadas, arranjadas. O pessoal começou a ver que isso daí faz parte da história da música brasileira. Claro. Uma coisa que, naquele tempo, as gravadoras não deram muita importância, os meios de comunicação de massa não. Eles iam atrás só aquele sucesso imediato, até exaurir, depois passavam para outro artista, para outras coisas, para outras. Enfim. E agora estão descobrindo o todo, a coisa completa. Sim. Né? E é por isso que muitas vezes eu acho que os baianos que querem a hegemonia, os baianos que eu digo é o Caetano, é o mais
egocêntrico deles, que Uhum. os outros acho que já resolveram. Caetano está resolvendo também. Mas eu nunca vou discutir nem brigar com ele. Né? E ele vai reconhecer também isso. Já está reconhecendo. Olha, o pessoal do Ceará é foda. O Ednardo é foda. Belchior é foda. Cada um de nós somos foda. O Roger é foda. O Fagner é foda, embora um besta. Eu também tenho minhas diferenças com o Fagner, Uhum. mas quero bem a ele. Claro. Já perdoei as doidices que ele fez com o meu trabalho e comigo. Claro. É isso, Ednardo. Então, olha, eu quero te agradecer muito, muito, muito por você ter topado participar. A gente está mais de uma hora aqui, então, quer dizer, adorei o papo, sabe? Eu acho que a gente podia ficar 2, 3, 5, 10 horas conversando. Com certeza, amigo. Claro. Você é um canal importante com o trabalho que você faz. Obrigado. Tão importante quanto esses grandes meios de comunicação que estão aí, que dedicam os espacinhos desse tamanho, outros assim, outros mais ou menos, mas tudo muito a conta-gota, né? Eu acho que essa conversa da gente, para mim também, é importante, e de uma importância fundamental, não só para mim, como para muitos artistas que você tem entrevistado e que vai continuar entrevistando. Obrigado, Ednardo. Obrigado, meu irmão. E o pessoal, ó, já está disponível aqui em CD, né? Sarau Vox 72 pela Descobertas. E eu também quero agradecer publicamente aqui o Marcelo Frois, que fez essa ponte aqui entre nós, né, Grande Ednardo? Marcelo, um abração. Obrigado, um abração aí para todos.